Olá, quase 12 milhões de dólares americanos. É isso que Lando Norris e Max Verstappen terão que desembolsar para 2026. Licença super da Federação Internacional de Automobilismo, mas o que é isso? Uma licença super da Federação Internacional de Automobilismo é exigida para competir na Fórmula 1, não é uma licença comum como a que temos. É um papel que nem sei se os pilotos veem, mas não dá para correr na F1 sem ele. Vamos ver quanto elas custam antes de eu explicar como um piloto consegue uma. Quanto mais bem-sucedido o piloto, maior o preço da licença. Em 2026, a licença do Lando custará 1.023.658 euros. São cerca de 12 milhões de dólares, Max paga cerca de 5 mil euros a menos e a Federação Internacional de Automobilismo cobra dos pilotos pela superlicença, mas as equipes geralmente pagam. Como esse valor é definido? Há uma taxa base de 11.842 euros, cerca de 14 mil dólares, mais 2.392 euros por ponto conquistado na temporada de 25. São 101 pontos em cada uma das 24 corridas e 36 em cada corrida sprint. São 6 dessas no ano, totalizando 2.640 pontos. Multiplicando por 2.392 euros e somando 22 taxas, a Federação Internacional de Automobilismo arrecada pouco mais de 65 milhões de euros ou 77 milhões de dólares. Vamos ver quanto cada piloto pagará pela licença de 2026 Lando e Max, pouco mais de 1 milhão Oscar. Logo abaixo disso, diferença para George Russell e Charles Leclerc. 2 pilotos na faixa dos 300.008 pilotos, pagando de 186 mil até 102 mil. Lawson e Ocon na mesma faixa que Stroll e Tsunoda, seguidos por Pierre Gasly e depois Gabriel Bortoleto, com os 2 pilotos que retornam recebendo a taxa base. Como já mencionei, as equipes pagam taxas e a McLaren paga mais porque seus pilotos somaram mais pontos. Eles enviam pouco mais de 2 milhões de euros à Federação Internacional de Automobilismo, mas ao ganhar o título de construtores, recebem pelo menos 130 milhões de euros. Alguns milhões de euros não são muito para a Federação Internacional de Automobilismo. Cadillac está pagando menos? Nenhum dos 2 pilotos marcou pontos no ano passado e obrigado à Holofly por patrocinar este vídeo. Ficar conectado este ano foi fácil com meu eSIM da Holofly, sem precisar buscar Wi-Fi ou enfrentar filas por chip local. Desembarco, ligo o celular e fico online na hora. A Holofly oferece dados ilimitados em 200 destinos globais. A configuração é rápida. Acesse o site ou app da Holofly antes da viagem e escolha de 1 a 90 dias. Após comprar o plano, você recebe o QR Code na hora. Instale pelo Wi-Fi de casa e ative ao chegar no destino. Simples, não há custos ocultos e nem estresse. Você pode navegar pela cidade, postar seu conteúdo e manter contato com família e amigos com total tranquilidade. Adquira seu eSIM Holofly usando o link na descrição e use meu código KIMILMAN para um desconto especial. Voltando à tabela, a licença do Lando custa cerca de 86 vezes mais que a do último colocado. Na parte de baixo da lista deste ano estão Franco Colapinto, que não pontuou, e Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, que não correram no ano passado, por isso esses 3 pagarão mais caro. Apenas a taxa básica de 11.842 euros? Então, qual é o propósito de uma superlicença? É uma maneira de garantir que pilotos conquistem o lugar no grid da F1 e não apenas comprem a vaga. Continuando. Ela dá à Federação Internacional de Automobilismo um mecanismo para suspender ou se livrar de pilotos que não fazem a coisa certa. Explicarei isso mais adiante no vídeo. E quanto ao dinheiro? Bem, ele vai para a Federação Internacional de Automobilismo, que o usa para várias finalidades, como segurança. Mas por que os pilotos de maior sucesso pagam mais? Isso é considerado mais justo. Esses pilotos e equipes estão indo bem e podem pagar mais, um pouco como o imposto de renda. Para conseguir uma superlicença, o piloto deve conquistar 40 pontos nas 3 temporadas anteriores. Há uma série de categorias de corrida que te dão pontos. A F2 é a mais lucrativa. 40 pontos para os 3 primeiros, depois os pontos diminuem. O 10º colocado ainda recebe 2 pontos, se não receber penalidades no ano. Depois IndyCar e F3 e a lista continua até chegar a algumas competições de kart. Você já deve saber que Colton Herter trocará a IndyCar pela F2 em 2026. Em busca de pontos para garantir sua superlicença em 2027, provavelmente será chamado para pilotar pela Cadillac. No momento, ele tem 35 pontos em seu nome. Ainda precisa de mais 5 para chegar aos 40. Se ele ficar em 8º ou melhor na F2 em 2026, garante a superlicença para 2027. Se ele ficar abaixo do 8º lugar, ainda pode obter a superlicença fazendo sessões de treino livre, um com a Cadillac, pois cada uma garante um ponto.
Mas se ele não for bem na F2 e depender das treino livre, não há garantia de vaga na Fórmula 1. Sobre pilotos da IndyCar querendo ir para a F1, eles devem agradecer à Federação Internacional de Automobilismo. Recentemente, os pontos de superlicença nas categorias de monopostos dos Estados Unidos da América subiram de 124 para 148. Os maiores beneficiados serão os que ficarem do terceiro ao nono lugar no campeonato da IndyCar. Claro, existem outros requisitos para obter uma superlicença além desses pontos. O piloto deve ter pelo menos 18 anos de idade, embora exceções possam ser feitas, mas as equipes precisariam apresentar um caso convincente para a Federação Internacional de Automobilismo. Esse requisito de idade só surgiu, o quê? Voltando para 2016. Depois que Max Verstappen fez sua estreia em uma sessão de F1 no treino livre, do Grande Prêmio do Japão de 2014, com apenas 17 anos e 3 dias de idade, antes de entrar no grid em tempo integral na temporada seguinte. Antes, pilotos precisavam de carteira de motorista para obter superlicença de F1, mas isso acabou em 2024. Eles devem completar 80% de 2 temporadas em um campeonato de monopostos. Percorrer 300 km em um carro de F1 representativo em até 2 dias, seja em sessão oficial ou teste certificado por Autoridade Nacional de Automobilismo. Eles precisarão de licença internacional de competição e aprovação em teste teórico sobre regras da F1. A exigência de carteira de motorista comum foi removida. Uma infração de trânsito pode resultar na suspensão temporária ou permanente da superlicença de um piloto. Se a infração não for grave, o piloto pode receber um aviso ou ser obrigado a prestar serviços ao automobilismo. Você deve lembrar que Lewis Hamilton foi pego pela polícia fazendo zerinhos em Melbourne após o Grande Prêmio da Austrália de 2010. Eu esperava que a Federação Internacional de Automobilismo analisasse esse incidente conforme a regra do Código Esportivo. Vamos comparar o valor que os pilotos pagarão no próximo ano com o deste ano. Você verá que esses pilotos agora pagarão mais enquanto estes pagarão menos. Carlos é o grande vencedor aqui, mas tenho certeza de que ele preferiria estar pagando mais porque teria tido uma temporada mais bem-sucedida. Os pilotos novatos que participam das sessões de F.P. precisam de licença? Não, essas sessões obrigatórias são só para novatos sem licença. Como mencionei, pilotos podem ganhar pontos para a superlicença de F1 ao participarem dessas sessões de treino livre. Pilotos ganham prêmios em dinheiro conforme sua posição no Campeonato Mundial de Pilotos. Não pela Federação Internacional de Automobilismo, mas haveria bônus das equipes e possivelmente dos patrocinadores. Certamente, os melhores pilotos serão recompensados por pódios e vitórias, enquanto pilotos de equipes de posições mais baixas podem acabar recebendo bônus apenas por marcar pontos. Isso está nos contratos deles. É possível perder a superlicença de Fórmula 1 totalmente? Sim, isso só aconteceu uma vez e foi com Yuji Ide. Em 2006, após 4 corridas, ele virou terceiro piloto e perdeu a superlicença da Federação Internacional de Automobilismo. Kimi Räikkönen disse, ele era lento, rodava muito e claramente era um perigo. Pilotos de F1 acumulam pontos de penalidade em suas superlicenças, como nas carteiras de motorista comuns. Infrações geram penalidades diferentes, mas ao atingir 12 pontos, o piloto cumpre suspensão de uma corrida. Os pontos realmente desaparecem 1 ano depois de terem sido acumulados. Atualmente, Oliver Bearman é o piloto mais perto de ser suspenso por uma corrida. Ele tem 10 pontos. Com mais 2, será suspenso de uma corrida, pois seus primeiros pontos ainda não expiraram. Até 26 de maio, ele precisa completar 7 corridas limpas ou o piloto reserva da Haas substituirá Oli. A última vez que um piloto ficou fora de uma corrida por pontos de penalidade foi Kevin Magnussen em 2024, substituído por Oli Bearman no Grande Prêmio do Azerbaijão. Quem teria perdido a superlicença se o sistema atual já existisse? Quando esses pilotos começaram, Daniel Ricciardo teria ficado de fora por 2 pontos. Max e Seb não teriam atendido a vários critérios e o bicampeão mundial de pilotos Fernando Alonso teria ficado 10 pontos abaixo do número exigido. Seria uma grande perda se esses 4 não tivessem entrado no esporte, agora antes da despedida. No momento em que estou gravando isso, acabei de receber a confirmação de que Lando Norris vai correr com o número 1 no ano que vem. Substituindo Max Verstappen, Max usará o antigo número 3 de Daniel Ricciardo e Arvar Lindblad correrá com o 41. As outras 7 equipes vão manter seus números deste ano e Valtteri Bottas e Sérgio Pérez vão usar os números que usaram em 2024. Este é meu vídeo final de 2025, a menos que surja uma grande notícia de última hora. Agradeço especialmente a minha esposa e aos meus 2 filhos pelo apoio em toda essa jornada. Essa rotina é exaustiva para todos, posso garantir. Agradeço também a Jack, Jade, Michael, Kirali, Ryan e Parvel em Perth.
2026 vai ser um grande ano para a Fórmula 1 e para o meu canal. Espero contar com você. O que vem a seguir? Obrigado por assistir. Permaneça apaixonado. Isso é bom, isso é bom.